Mas se vocês estiverem passando por isso em qualquer momento da vida de vocês, seja no trabalho, seja na escola, seja de professor que acontece, seja de qualquer pessoa, não fique calado. Conte para os seus pais, não tenha vergonha de contar para os seus pais como eu tive. Conte. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje ele é um assunto um pouquinho mais delicado. Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo há um tempinho atrás e que eu espero que nunca tenha acontecido com vocês, mas caso tenha acontecido ou aconteçam, que vocês levem a minha história de aprendizado e façam algo diferente. Bom, tudo começou, eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu já tinha o Bernardo, ele era bem novinho, e uma amiga mandou no nosso grupo de escola: gente, vocês viram que tal lugar tá contratando? E eu não vou citar o nome do lugar, porque não cabe a mim, não tem nada a ver, mas é uma hamburgueria aqui da cidade que eu moro. É bem pertinho da casa da minha mãe e ela falou que ela estava contratando. Como eu estava precisando de emprego, eu resolvi levar o meu currículo. Eu cheguei lá, me arrumei, coloquei uma roupa basiquinha, não me maquiei nem nada, fui, levei meu currículo e o cara me chamou pra fazer teste no outro dia. O meu pai, de cara, ele já não gostou da ideia porque ele não queria que eu trabalhasse com o meu filho tão pequeno. Porém, eu queria trabalhar pra poder ajudar o Maurício e comprar as coisas minhas, sabe? Sei lá, eu queria trabalhar pra ser independente. Então eu resolvi ir. Aí, no outro dia tudo, me arrumei certinho e fui. Chegando lá, o cara que tinha me chamado, ele era o gerente. E ele me chamou pra uma mesinha pra conversar. Nisso a gente sentou na mesinha, ele foi me explicando o que eu faria e me apresentou o cardápio. Até aí tudo ok. Aí nisso ele falou: é bom você estudar o cardápio pra quando a pessoa te perguntar: tem um lanche com isso? Você já saber mostrar. Aí eu, sentada na mesa com ele, fui prestando atenção no cardápio. E nisso que eu tava prestando atenção no cardápio, ele falou outras coisas. Tipo, bastante gente entregou o currículo aqui, mas é que não fazia o perfil, sabe? Porque a gente tá precisando de alguém mais bonita, tipo fazendo assim, sabe? Como um corpo. Mas bonita, se é que você me entende. Na hora ali eu já falei: esse cara é um filho da... Eu já vi que ele era um bosta, mas eu tentei ignorar. Eu falei: não, Roberta, ele tá falando bosta, mas é só um emprego, ele vai ser seu gerente, calma, presta atenção no cardápio. Caguei pra ele, continuei prestando atenção. Aí ok, ele continuou falando sobre o trabalho e falou que ia me apresentar as pessoas e a cozinha. Nisso, a cozinha era lá em cima. E ele falou assim pra mim: vamos lá, pode ir na frente. Isso eu engoli a seco já, porque ele mandou eu ir na frente. Por que eu iria na frente, sendo que é um estabelecimento e ele que conhece o lugar, não eu? Quem tem que ir na frente é quem conhece. Tá bom, pode ser um gesto de educação pra eu ir na frente e tudo mais. Ele foi cavaleiro, ok. Fui na frente. Cheguei lá em cima, conheci todo mundo. As pessoas eram bem simpáticas. Aí quando eu desci, ele me apresentou a menina que ia me explicar o que eu teria que fazer. Que ela ia ensinar mais ao certo como eu montar crepe, umas coisinhas que vendia lá. Aí ele ficou meio que de fora e essa menina ficou me ensinando as coisas. Gente, eu tô meio perdida, porque fazem 2 anos. Eu não sei se eu vou ser julgada fazendo esse vídeo. Não sei o que falar. Então... Aí o que aconteceu? Eu fiquei com essa menina que tava me explicando tudo, ela era muito de boa. Teve um momento que ela até chegou a me perguntar o que eu tava fazendo ali. Eu juro por Deus, gente, ela virou e falou assim: por que você trouxe seu currículo aqui? Aí eu falei assim: é porque eu tô precisando trabalhar e tal, eu tenho um filho pequeno, eu queria ajudar meu marido. Ela falou assim: não fica aqui não, vai procurar um emprego em outro lugar, num shopping, escuta o que eu tô te falando, não fica aqui. Aí eu falei: nossa... sério? Achei estranho, mas eu não entendi como uma inveja nem nada do tipo. Eu achei: por que ela tá tentando me alertar isso? Aí ok, se eu não me engano, eu não me lembro na verdade o dia na semana que foi, mas eu sei que foi um dia que não tinha movimento nenhum. No caso, eu seria atendente, tipo garçonete, e eu faria as coisas na cozinha, as coisas mais básicas. Eu não faria os pratos, mas eu faria algumas coisas mais rapidinhas que tinham pra fazer, tipo montar um sorvete, essas coisas assim. Aí ela ficou me ensinando tudo meio que de boa, super atenciosa, só que esse cara, ele não parava de falar. Ele não parava de falar bosta. Tipo assim,
ele tava trabalhando com todo mundo ali que ele já conhecia, porque a única pessoa nova era eu. Então ele chegava e falava assim: ô gente, lembra aquela viagem lá que eu fiz pra Barcelona? Tipo, aquelas fotos lindas que eu tirei? Olha aqui, olha as fotos. E tipo, me mostrava, como se eu fosse me importar a viagem que ele fez pra Barcelona, pra Espanha, pra sei lá que coisa, aquele lugar que ele foi. Aí ele ficava, tipo, toda hora forçando a barra, sabe? Tipo... É que, gente, eu não lembro os detalhes porque eu sou muito desapegada a isso mesmo. Mas eu lembro que na época ele falou que tinha um carrão. Eu não lembro qual era o carro, porque eu cago pra isso. Mas ele falou que tinha um carrão. E tipo... Ai, eu comprei esse carro, eu tenho um posto, eu vendi o posto, eu comprei... Enfim, só falando coisas que tinha dinheiro, que ele era muito foda, que ele era viajado, que ele era... E, tipo, todo mundo não queria nem responder ele, porque tava vendo que ele queria se aparecer pra mim. Só que eu ficava, tipo assim, meu, que bosta. Aí ele me mostrava e fazia... Tipo, ignorando ele total. E, tipo assim, eu já comecei a me sentir muito mal por dentro. Primeiro, porque meu filho tinha 5 meses, eu tinha largado ele em casa pra tentar um emprego, que já não era o que eu queria, mas chegar nesse lugar de emprego e se sentir assediado o tempo inteiro é muito ruim. Aí isso ainda foi no começo do dia, eu tava de boa, meio que aprendendo, mas eu tava muito nervosa. Aí o que aconteceu? Chegou alguns clientes lá e eu fui entregando as coisas do jeito que deveria ser. Eu fui levando tudo lá, você não pode levar no prato. Eu acho que é normal, né? Todo estabelecimento de refeição deve ser assim. Você tem que levar numa bandeja. Só que lá a bandeja ela era redonda. E eu tinha que equilibrar tudo ali na bandeja. Se é uma garrafa, eu não posso levar a garrafa na mão. Eu tenho que levar a garrafa na bandeja. Aí eu fui entregar uma cerveja pra uma mulher e era na bandeja. E ele falou, meu, você vai conseguir. Tipo, me ensinando normal. Coloca aqui o copo pra equilibrar e tal. Aí você pega e leva. Aí eu falei, tá bom, fui levar. Só que eu já tava meio pá, assim. Eu já tava tímida por ser meu primeiro emprego, por eu não querer estar ali, por ele estar me assediando. Enfim, levei e derrubei. Eu derrubei a cerveja no colo da mulher. Na mesa, no colo da mulher e caiu no chão. Eu acho que não quebrou a garrafa, mas eu fiz uma meleira lá, derrubei na frente de todo mundo. E eu fiquei sem jeito e tal. Aí logo a menina foi, limpou tudo e tal. E até aí, ok. Aí na hora que essa menina tava me ensinando, que eu tava lá e que ele soltava uns comentários ridículos, ele falou que... Ai, agora a gente vai mudar, isso daqui não vai ser mais só uma hamburgueria, vai ser uma burger bar, algum negócio assim, que agora, que depois ia mudar, ia ser um bar pra aumentar a freguesia e que as garçonetes teriam que trabalhar de saia. Porque saia chama mais atenção de homem, que era a mesma ideia de posto de gasolina, sabe? Então, aí vocês terão que trabalhar de saia, porque vai atrair mais cliente. Ele falou. Mas não diretamente a mim. Falou pra mim e pras pessoas que estavam ali. Eu absorvi aquilo, fiquei calada. Gente, eu acho... Realmente, eu tô contando o que aconteceu, mas eu acho que foi muito meu erro ter ficado calada em tudo que ele fez. Em tudo que ele me falou. Se fosse hoje e alguém me falasse isso, eu teria ido embora muito antes. Eu não ficaria naquele lugar. Chegou o dono, gente, eu não tenho nada pra falar. O dono do estabelecimento chegou e me conheceu. Ele se apresentou e tal. Aí ele ficou lá avaliando como eu tava me saindo e tudo. Aí ele me chamou pra conversar. Ele perguntou... tudo que o outro cara já tinha me perguntado, se eu tinha filho, se sobre questão de horário, como eu ia embora, como eu ia voltar, e eu expliquei tudinho pra ele. E ele foi me falando, explicando as normas da empresa, tudo numa boa, tipo, não faltou em educação comigo momento nenhum. Eu adorei ele. Aí eu levantei tudo e continuei trabalhando. Aí ele ficava lá fazendo as coisas dele, o dono e o gerente lá falando bosta. Aí ele falou assim sobre o apartamento dele, que era... Ai, gente, como que é aqueles apartamentos que ficam em cima dos prédios? Esqueci o nome. Cobertura. Ele falou que ele morava numa cobertura. E que um dia ele tinha levado todo mundo lá do trabalho pra cobertura dele, que tinha sido muito legal. E que a gente podia marcar de fazer de novo, né? E eu cagando bolhas, porque ele tava falando. E ele ficou esse tempo todo, assim, me deixando desconfortável. Ele passava por mim, sabe aquelas... Meu, com certeza vocês conhecem uma pessoa assim, que passa te tocando. Tipo assim, ele não tocava em nenhum lugar absurdo, porque ele não é louco, mas ele passava me tocando. Tipo assim, ai, licença, segurando meus braços. Ai, licença, empurrando minha cintura. Sabe? Essas coisas mínimas, mas que são muito desnecessárias e que tava me incomodando. Eu acho que um gerente nunca deveria ter tido
um comportamento como esse. Mas tudo bem, eu fiquei até o fim, eu derrubei a bandeja, como eu falei pra você. Eu não fui bom em nada, eu vou ser bem sincera. Eu tava me esforçando, só que eu tava com a cabeça longe, porque eu tava com a cabeça no meu filho, eu tava odiando aquele cara. Eu tinha derrubado a cerveja e eu não fui bom em nada mesmo. Mas eu fiquei lá, tipo, eles vão chamar outra pessoa, eu não vou passar, tipo, suave, porque eu não gostei, eu não quero trabalhar aqui. E, gente, um assédio, às vezes você fala, óbvio que isso foi um assédio, porque ela não fez alguma coisa, mas é diferente pra quem tá dentro, pra quem tem essa mente enraizada de machismo, sabe? Porque em momentos eu pensava que a culpa era minha. Eu cheguei a pensar assim, ai, mas será que ele não falou da minha bunda porque eu tô de legging, porque a legging tá marcando? Tipo, como se a culpa fosse minha. Lógico que eu mesmo, na hora, eu me repreendi e falava, lógico que não, né, Roberta? Até porque ele mandou você vir de legging. Não que teria algum problema eu ir de legging, porque eu era garçonete, legging é mais confortável, ok. Mas ele não deveria ter feito esse comentário. E nem eu deveria justificar o comentário dele. Foi assédio e pronto. Mas eu tentava pensar, ai, será que não é por causa disso ou por causa daquilo outro? Eu nunca tinha trabalhado registrada, eu já tinha sido extra em uma loja, mas eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar. Então eu tinha um pouco de medo de falar com as pessoas. Não medo de falar com as pessoas, gente, eu não sei explicar pra vocês. Ser uma pessoa muito tímida, eu era muito tímida. Então eu não tinha o que falar, sabe? Eu não sabia como reagir àquilo. Como eu falei, se fosse hoje seria totalmente diferente. Mas eu fiquei ali até o final do dia. E quando chegou o final do dia, o dono me chamou pra conversar. O dono do lado do gerente. O dono falou pra mim que eu tinha sido muito boa, que o gerente tinha passado tudo que eu fiz pra ele durante o tempo que ele não tava lá, sendo que o tempo que ele não tava lá eu só tinha feito bosta, que ele falou que eu era muito boa, que eu só precisava um pouquinho de prática, mas que ia dar tudo certo, porque o gerente falou que eu era realmente muito esforçada, sendo que eu não tava olhando pra cara dele, eu tava me sentindo muito ruim, tipo, muito mal comigo mesmo, sabe? Eu tava cagando pro gerente e o dono falou que ele tinha me adorado e que ele queria sim trabalhar comigo. E eu pensava, gente, eu quero falar pro dono que ele fez, tipo, porque não tá certo, o dono ele tá querendo aumentar o estabelecimento dele, enquanto o gerente só tá interessado em pegar uma novinha. Então eu fiquei com aquilo dentro de mim e tava os dois ali, eu não tive coragem de falar, eu queria muito falar, mas eu não tive coragem. Aí eu fui embora. Antes de eu ir embora, o gerente falou pra mim, eu não me lembro exatamente a frase, mas foi algo do tipo assim: você pode conseguir muita coisa aqui, e quando você se der conta desse seu potencial, você vai longe. Ele falou isso pra uma garçonete que fez um teste em um dia e que derrubou tudo. E aquilo ali só tava me fazendo mal. Aí eu aguentei tudo mesmo e fui embora. Fui embora e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe sabia que eu tava querendo muito emprego, então ela tava entusiasmada. Ela, minha prima, que é como se fosse uma irmã minha, perguntando o que aconteceu, como tinha sido. Aí eu falei, foi legal e tal, eles querem que eu volte, falou que ia me contratar. É verdade, eles me contrataram. Eles falaram que eu ia trabalhar um mês de teste e tal, mas que provavelmente eu ia passar e que eu ia ser registrada e ia dar tudo certo. Aí eles me contrataram, aí eu voltei em casa com essa notícia que eu tinha sido contratada, mas triste. Aí meu mãe falou, por quê? O que aconteceu? E eu expliquei pra elas que o cara era meio engraçadinho, que ele tinha falado que eu ia ter que trabalhar de saia pra chamar a atenção dos clientes e que ele era desrespeitoso, mas eu não quis contar tudo por vergonha. Sabe, eu que parecia, é isso que eu tô falando pra vocês, às vezes isso é tão enraizado que a vítima se sente no lugar de culpada. Um negócio surreal, gente. E eu não contei ao pé da letra pra minha mãe. Ela vai assistir esse vídeo e vai querer me matar. Mas eu não contei ao pé da letra tudo. O Maurício não tinha chegado do trabalho dele ainda. Aí quando ele chegou e me perguntou como tinha sido, eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar muito. E falei pra ele que tudo que o cara tinha me falado e que eu não queria voltar lá. Aí ele falou que eu não ia trabalhar lá.
Tipo assim, não, você não vai. Ele falou, não, devido a isso você não vai, você tá chorando, você fez um teste, você tá chorando, você não vai trabalhar lá, mas você tem que voltar e falar tudo isso pro dono. Eu vou com você se você quiser, a gente vai lá, você explica tudo o que aconteceu pro dono. Porque o dono, ele foi super legal com você, então ele não deve saber o que tá acontecendo. Ele não deve saber que esse é o gerente que ele tem lá e tudo mais. Eu fiquei, não, tá bom, mas eu não queria voltar lá, eu tava me sentindo muito mal, eu não queria ver nunca mais a cara daquele cara e eu tava sem jeito de falar pro dono o que aconteceu. Nisso, o Maurício tinha o trabalho dele, no outro dia eu morri o assunto, eu não queria falar mais sobre isso, ele falou, vamos tal, eu falei, não, eu não quero ir, deixa. Eles estavam me esperando voltar no outro dia, que era 7 horas, 5 horas, não me lembro o horário que eu tinha que voltar, só que eu simplesmente não voltei mais. Eu sei que eu fiz errado, porque eu deveria ter dado uma satisfação pro dono, que foi tão simpático comigo, mas eu me senti muito mal e eu não quis voltar naquele lugar, eu não queria mais ver a cara daquele moço de jeito nenhum. Eu não fiz nada, mas se fosse vocês, e é uma dica que eu dou, que se acontecesse comigo de novo, eu faria. Gente, não fiquem em um lugar que isso tá acontecendo. Não admitam, não deixe passar, sabe? Como eu fiz. Até hoje eu tenho receio de não ter contado pro dono o que aquele cara tava fazendo. Hoje, graças a Deus, eu sei que ele não trabalha mais lá. Porque uns 2 meses, 1 mês e meio depois do que eu fiz o teste, essa mesma menina que falou que lá tava contratando, ela conhecia por alto a família dos donos e tal, e falou que tinha acontecido alguma coisa. É que o dono mandou ele embora por justa causa e tudo mais, e que ele não tava mais trabalhando lá. Mas aí isso me aliviou um pouco, porque eu tinha muito peso na consciência de pensar que algumas meninas poderiam estar passando pelo mesmo que eu, e eu não tinha feito nada pra mudar isso. Por quê? Eu não estava precisando, gente. Tipo assim, eu queria, mas eu morava com os meus pais e com meu marido. Meu marido trabalhava, meu pai é aposentado, eu não precisava daquele dinheiro. Mas aí eu pensava, meu, e se alguém precisar muito? E se uma menina estiver precisando, estiver passando fome, filho, necessidade, ela vai aguentar tudo isso, que eu não aguentei. Mas ela vai se sentir na obrigação de aguentar, pra sustentar a família dela. Então isso me deixava muito mal, de saber que eu não tinha feito nada pra ajudar. Mas depois que eu fiquei sabendo que ele foi mandado embora, me deu um alívio super grande. E é o que eu falo pra vocês, eu jamais admitiria isso de novo na minha vida. Mas se vocês estiverem passando por isso em qualquer momento da vida de vocês, seja no trabalho, seja na escola, seja de professor que acontece, seja de qualquer pessoa, não fique calado. Conte para os seus pais, não tenha vergonha de contar para os seus pais como eu tive. Conte detalhes por detalhes, porque eles são quem pode te ajudar. Conte pra diretora, conte pra quem quer que seja, mas não fique calado. Procure ajuda, porque nesse caso foi uma coisa pequena, mas poderia ser uma coisa maior. Talvez se eu topasse pra casa desse cara, vai saber o que ele faria comigo. Ele era ridículo, ele era ridículo. Na verdade, eu tive muita dúvida de fazer esse vídeo, porque eu não sabia se era um conteúdo que ia agregar na vida de vocês, que ia fazer bem e tudo mais. Mas na verdade eu acho que vai sim, porque aqui muitas pessoas novas me assistem e que pode achar que, ai, é legal, ele tá me achando bonita, gente. Não é isso, é muito além disso, sabe? Então se te causa desconforto, você não precisa aturar, você tem que fazer alguma coisa. Então é isso, eu passei minha mensagem pra vocês, eu espero que tenha ajudado o mínimo que seja. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e dar o like. Ih, o like é assim. Dá o like, me segue lá no Instagram pra eu compartilhar o que for com vocês. Deixa nos comentários o que você achou sobre a minha história, se eu falei alguma coisa errada, se eu fiz alguma coisa errada. Sei lá, deixa a opinião de vocês, porque até hoje eu contei isso pra poucas pessoas. Porque como eu falei, é um negócio que é estranho, porque às vezes você sente, será que a culpa não é minha? E não, gente, a culpa não é sua. A culpa nunca vai ser sua. Não vai ser culpa sua se alguém te passar a mão porque você tá com saia curta. Não vai ser culpa sua se alguém te coxar no ônibus, se você estiver pelado. Nunca. Nunca a culpa é sua. Então tenha isso na cabeça de vocês, façam alguma coisa se algo acontecer e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.